Muito bem, bom dia a todos. É uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês no portal, aqui nessa cidade maravilhosa, com uma chuvinha boa, né? Uma região bastante quente. Então sejam todos bem-vindos, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Em nome do meu querido amigo aqui, eu abraço a todos aqui do portal, todos os visitantes, todos os que estão aqui pela primeira vez, não é? Quem está vindo na casa pela primeira vez? Vamos ver, levante a mão. E quem está vindo na doutrina pela primeira vez? Você também? É? Não tem problema que não vai baixar nenhum espírito aqui hoje não, viu? Fique tranquilo. Os espíritos que tiveram que baixar já estão aqui, não é? Mas hoje, então, uma manhã onde nós vamos fazer uma reflexão em torno dos nossos hábitos. Todos nós temos hábitos, provavelmente aqui, só vou colocar meu pendrive aqui para poder mudar. Todos aqui devem ser aqui da região, ou devem ser de regiões distantes, não é? Eu, por exemplo, eu sou da região do Paraná. Então, daquele norte do Paraná, nós temos alguns hábitos lá, que diferencia dos hábitos do pessoal do sul, dos gaúchos, do pessoal do Nordeste. De vez em quando a gente passa por aí e vê alguém com uma garrafa térmica. É até esquisito para nós, não é? Outro dia cheguei numa casa, tinha um senhor em plena palestra, com uma garrafinha térmica assim e uma cumbuca de chimarrão, uma cuia. Aí eu falei, mas o que é isso? Ele falou, o hábito não dá para deixar. Já se torna quase um vício, não é? Mas o hábito é assim, a gente adquire de pai para filho, de amigo para amigo, de esposa para esposo e vice-versa, e também de encarnação para reencarnação. Nós trazemos hábitos de outras vidas, e nós precisamos tomar cuidado para que este hábito de outras vidas nos ajude nesta vida, mas muitas vezes eles acabam por atrapalhar. Então é isso que nós vamos discutir aqui na manhã de hoje. E para esta reflexão sobre os hábitos, nós vamos nos servir de um livro chamado Sinal Verde. Quem já conhece esse livro? Vamos ver. Olha, quem não conhece, precisa conhecer. É um livro de André Luiz, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. É um livro que é um manual de conduta. É um livro para ler no dia a dia, porque André Luiz ali vai puxar a nossa orelha de forma muito carinhosa e nos atentar para as coisas, para os hábitos, para as condutas, para como é que nós vamos nos comportar no dia a dia. E a gente fica assim, eu fico bobo cada vez que eu vejo o Sinal Verde. Como ele é atual. Ele foi editado no ano de 1971, então já tem, portanto, aí quanto? 50 anos? Quase 50 anos. E ele já, até hoje, vendeu mais de 500 mil de exemplares. Portanto, é um dos best-sellers de Chico Xavier. E ele trata de assuntos como estes, por exemplo. No recinto doméstico, parentes difíceis, ambiente caseiro na via pública, ver e ouvir, nos compromissos do trabalho, assuntos do tempo, melindres, modos desagradáveis e por aí vai. São vários capítulos e um deles se chama Hábitos Infelizes. E é dele que nós vamos nos reter por mais um tempinho na manhã de hoje. E aí eu pergunto, será que nós temos hábitos infelizes? Então, no livro Sinal Verde, além dos hábitos infelizes, em textos curtos, bem ao estilo André Luiz, nós temos cerca de 50 assuntos, 50 orientações, onde o Espírito discorre em pequenos detalhes na nossa conduta, como eu disse, que às vezes passam despercebidos. Para nós é tão comum que a gente nem percebe se está fazendo certo ou está fazendo errado. E a noção de certo e errado é muito relativo. Aquilo que pode ser certo para mim, pode desagradar a você. Então, é isso que André Luiz trata. E o hábito é uma coisa interessante.
O hábito, ele é algo que nós fazemos de forma automática, que nós adquirimos de forma automática. Então, aqui todo mundo, com certeza, tem o hábito de escovar os dentes. E quando a gente acorda de manhã e vai até a pia escovar os dentes, você não fica pensando na ação. Então, ninguém fala assim, bom, aí você olha no espelho assim e fala, bom, agora eu vou escovar o dente. Então, agora eu vou pegar minha escova. Agora eu vou colocar a pasta na escova. Agora eu vou escovar como o meu dentista lá atrás recomendou. Tantas escovadas assim. É assim, gente? Não é assim. É automático. Quando você vê, você já está lá no seu carro indo para o trabalho. E vai acontecer dias que você fala, nossa, será que eu escovei o dente? Será que eu fechei a porta? Tem ou não tem? Aí já entra o tal do toque, né? Aí já entra o tal do toque. É hábito. Você vai lá, fecha a porta, entra no carro, liga o carro, sai do carro e vai embora. E é uma coisa automática. Lá em Valinhos aconteceu uma coisa interessante há tempos atrás. O sujeito entrou numa farmácia, foi lá, comprou seu medicamento e ele tinha um Fusca branco. Numa época em que os Fuscas inundavam as nossas ruas. Hoje tem menos, né? Mas o Fusca era o carro da família, um carro popular, muito conhecido. Era o Gol da época, né? E o sujeito tal comprou seu medicamento, entrou no Fusca e foi embora. Foi embora. Chegou em casa, estacionou o Fusca, entrou na sua casa tranquilamente. Aí o filho chegou para almoçar e falou, pai, o pai trocou o carro? Ele falou, como assim trocou o carro? Não, esse carro eu não vendo. Não, não é o mesmo carro, o senhor está com outro carro. Eles foram verificar, ele havia entrado no Fusca errado. E a chave havia funcionado, acreditem. E funcionava mesmo, não tinha tantos segredos da chave assim. E ele entrou no Fusca e foi para a casa dele, estava distraído, tal. Olha o que é o hábito. E aí ele ligou imediatamente para a farmácia, e o farmacêutico lá, o proprietário, falou, olha, o senhor liga na delegacia, que tem gente dando queixa lá de Fusca roubado. Então, olha o que é o hábito. A questão da porta é interessante, porque nós entramos no carro, vamos embora, lá no meio, tem gente que volta para ver a porta. Eu já voltei. Gente, será que eu fechei a porta? E nós temos uma gatinha lá, que se não trancar a porta abre, ela foge, não é assim? Então, eu criei um mecanismo de defesa. Eu penso assim, bom, quando eu vou fechar, eu viajo bastante, quando eu vou fechar a porta, aí eu boto a chave e penso, aí eu penso assim, estou fechando a porta. Eu tenho que raciocinar. Aí fecha, estou conferindo, está conferido, agora eu vou embora. Gente, às vezes no meio do caminho eu penso, nossa, será que eu fechei a porta? Aí eu penso assim, não, eu fechei, eu conferi, não é possível, não é? Então, o hábito é isso que a gente faz assim de uma forma espontânea. E o hábito, ele se estende por tudo o que Deus criou. Então, de repente, você tem o hábito de falar alguma coisa e aquela pessoa não está preparada para ouvir aquilo. Né? Não, mas eu falo mesmo, eu sou sincero. Será que precisa? Não é? Então, tem um filósofo que ele dizia assim, eu não discuto com tolos. E aí chegou uma pessoa para ele e falou, não concorde. Ele falou, você tem toda a razão. Fica tranquilo. Bom, então hoje nós vamos pegar algumas frases deste Hábitos Infelizes, olha lá, que está no capítulo 33, vocês vão encontrar lá no livro, e são impeditivos para o nosso processo de mudança. Então, quando nós conservamos esses hábitos, nós impedimos a nossa mudança. E nós estamos aqui estudando a doutrina espírita, e a doutrina espírita convida à mudança. Então, não tem como ser espírita e não mudar. Se você é espírita e não mudou, e eu também me incluo, é porque o espiritismo não entrou dentro de nós. Nós entramos no espiritismo, mas ele não entrou em nós. Um dia uma pessoa me falou assim, eu não mudo. Mas o senhor não é espírita? Sou espírita há 30 anos, mas eu não mudo porque eu sou de opinião.
Então não adianta nada, porque nós temos que ir melhorando a cada dia. Evidentemente que nós não vamos virar anjos, porque nesta reencarnação, nós não estamos buscando angelitude, não estamos. Nós estamos saindo do instinto para o sentimento. E se conseguirmos, já é uma grande coisa. Tem um querido amigo nosso ali da cidade de Guaxupé, que é o Ismael Batista, já teve aqui o Ismael, agora já desencarnado, e ele dizia o seguinte para mim: André, se nessa encarnação a gente conseguir tirar o pé das trevas, já está bom. Já está bom. Depois é depois. E nós vamos tirar o pé das trevas com a nossa mudança de hábito, com a nossa mudança de conduta. Então, do latim habitu, inclinação por alguma ação ou disposição de agir constantemente de certo modo, adquirida pela repetição de um ato. Então, por exemplo, no Brasil, por que se vê tanta novela? Porque é um hábito. Televisão é hábito. Hoje os hábitos estão mudando, evidentemente, mas é um hábito. Se você começar a assistir a novela das 8, que agora é às 9, você não vai deixar de assistir mais. Lá em casa está assim. A Dona do Pedaço. É maravilhoso. Você vê aqueles artistas contracenários, os caras são bons. E quando a gente vai para a reunião da casa, a gente deixa gravando, para assistir quando volta. Também é uma forma de diversão, uma forma de descontração ali, com a nossa pequena família, não é? Eu, a Isabela e a Ana Cláudia. Então é hábito, você adquire hábitos, mas adquira hábitos saudáveis. Porque a gente, no decurso das encarnações, a gente é cheio de encontrar e adquirir hábitos que acabam por nos prejudicando. E aí a gente entra no campo do vício, no campo da destruição orgânica e a não reconstrução espiritual. Então, quem tem o hábito de fumar, de comer bastante, né, você faz sem pensar. Tem uma pessoa que eu conheço que ele fuma tanto que um dia ele falou para mim: André, às vezes eu acordo no meio da noite, perco o sono, alguma coisa, e fico pensando em alguma coisa, de repente eu vejo que tem um cigarro na minha mão. Eu falei: nossa, quem colocou isso aqui? Porque é tão automático pegar o cigarro, acender, e ele não pensa para isso. De repente ele já está ali soltando uma fumaça. Que coisa, não? E assim não é mérito dele, não. São todos os hábitos, todos. A gente vê muito isso em novela, né? Antigamente tinha mais. O pessoal chegava em casa, isso aí, quem puder ver um capítulo daquela novela Por Amor, que está reprisando agora à tarde, eu estou por dentro, que eu fiquei 1 mês e meio de molho. Não, eu fiz uma cirurgia, eu fiquei 1 mês e meio de molho. Aí eu assistia a novela das 5, aí depois entrava a Malhação, aí entrava o Órfãos da Terra, entrava a das 7, que aí eu botava no jornal, aí vinha o Jornal Nacional, a Dona do Pedaço. Então, na novelinha Por Amor, é gozado, porque assim, o pessoal chega da rua, já vai no litro de uísque. Era automático, né? Já bota o gelinho, e aí, estou cansado, preciso relaxar. Agora, nas novelas, percebam isso. Eles estão tirando o uísque. Então, o ator chega, vai na geladeira e pega um copo de água. Acho que o pessoal comeu bacalhau na rua, né? Porque todas as cenas, o sujeito entra, está conversando com o outro, já pega um copo d'água. Perceberam isso? Olha como já mudou o hábito de mostrar a bebida alcoólica, trocando pela água, que também é saudável. Então, é quase uma obrigação que não precisa ser feita, mas que fazemos por força maior que a nossa própria vontade de escolher. Então, quem começa a roer a unha, rói até o talo. Só tem dedo ali, ele está roendo. É uma coisa impulsiva, compulsiva. A chupeta para o bebê, se você acostumar o bebê com a chupeta, ele vai acostumar, ele vai querer a chupeta para dormir. É condicional. O computador, a internet, o WhatsApp. Então, tem uma pesquisa aí, em que a gente checa a mensagem do WhatsApp cerca de 200 e tantas vezes por dia. 200!
Toda hora, deixa eu ver se chegou alguma coisa, não é? Então, vira também uma compulsão. Então, chega uma hora que você precisa deixar o celular lá um pouquinho para você poder fazer algumas outras coisas. Na pergunta 843 do Livro dos Espíritos, gostaria que vocês acompanhassem comigo. Ele fala assim: uma vez que o homem tem a liberdade de pensar, tem também a liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria como uma máquina. Então, você vai decidir se você vai fazer uma caminhada ou se você vai ficar na rede descansando, não é? Se bem que você pode fazer as duas coisas, temos tempo para tudo, não é? Você pode decidir se você vai de salada ou se você vai de combo do McDonald's, que é uma delícia, não é? Você tem que decidir como é que você vai fazer, como é que você não vai fazer. Na pergunta 844, que é a pergunta seguinte ali, na sequência, em O Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: o homem tem a liberdade de agir desde que haja a liberdade de fazer. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula e vai evoluindo e seus objetivos mudam de acordo com o desenvolvimento das faculdades. Veja bem, quando nós somos bebês, nós não temos muitas opções, não é? É chorar, dormir, fazer cocô e mamar, só. Depois, você já vai adquirindo outras habilidades durante o decorrer da vida e você vai desenvolver as suas faculdades, isso de acordo com a influência dos seus costumes, de acordo com a influência do seu meio social, mas nós temos o livre-arbítrio. Você pode questionar, não é? Se você é baiano, você pode questionar, por que aqui em casa a gente só come mugunzá? Que é aquela feito de milho. Então, por que eu sou carioca e só como feijão preto? Eu sou paulista, só como feijão carioquinha. Devia ser o contrário, né? O carioquinha lá, o feijão preto aqui. Então, nós podemos questionar. Vamos mais um pouquinho em frente? Ainda na questão seguinte, 845, ainda em O Livro dos Espíritos, ele diz assim: as predisposições, eu só estou dando as respostas, tá? Depois vocês pesquisam lá pergunta e resposta de Allan Kardec. As predisposições instintivas existentes no homem são do espírito antes da sua encarnação. Então veja aqui no slide, olha, ele pode fazer um skate, pode ter um relacionamento legal, pode passear com os amigos, mas em determinada época da vida, alguém vai oferecer alguma coisa de forma ilícita. E vai caber a ele falar sim ou falar não. Muitos falam, não, isso aí não é para mim isso aí, o que é isso? Outros falam, acho que eu vou experimentar, para ver o que dá. E às vezes dá. Não é? Então, cada um, nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas precisamos nos policiar. Na verdade, pode ser que a gente não saiba para onde a gente quer ir, porque a gente é muito inseguro, a gente não sabe para onde a gente quer ir, mas nós temos que ter certeza para onde a gente não quer ir, que já é alguma coisa. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem mais uma pergunta. Olha esse bebê aqui, bonito bebê, né? Sabe quem é? Esse rostinho te remete a alguma coisa? Olha que olhos, não? Impressionante, né? Não. Até gostaria, mas não tenho toda essa beleza física. Olha que bebê lindo. Mas olha aí, já vocês descobrem quem é, para quem não descobriu ainda. Na pergunta 846, ele fala que o espírito está certamente influenciado pela matéria, que o pode entravar em suas manifestações. Então, às vezes, prepara lá no plano espiritual, chega aqui, por um contexto, por uma série de coisas, ele novamente cai. Isso acontece muito. Isso acontece muito com os médiuns. Se você ler o livro Os Mensageiros, de André Luiz, ele vai dizer lá que de 100 médiuns que saem do plano espiritual, prontos para executar aqui determinada tarefa, um percentual muito baixo conseguem atingir as suas metas. Muito baixo, porque se perde no caminho, aqui tem outros objetivos, chega aqui tem outras coisas. Então, é uma coisa a se pensar também. Nos mundos onde os corpos são menos materiais, em outras esferas, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. Bom?
É o mesmo bebê, já está um pouquinho mais crescido, olha. É uma menina, não é? Emmanuel, o benfeitor Emmanuel diz que o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Aqui é Pensamento e Vida de Emmanuel, né? Vocês vão encontrar esse texto no livro Pensamento e Vida do Espírito Emmanuel. Já dá para saber quem é, né? O hábito, portanto, quando pendendo para o negativo, pode virar vício e pode destruir, inclusive, a nossa reencarnação, inclusive o nosso corpo. Aqui não cabe nenhum juízo de valor ou julgamento, não. Só estamos utilizando o exemplo dessa artista, porque foi um fato que chocou, não é? Um talento extraordinário, e a gente viu a decadência, assim, ao vivo e a cores, pela televisão, pelo cinema, não é? Que é da M. Aqui em tempos áureos, aqui quase no final, quando ela desencarna em condições lamentáveis, né? Vítima de uma overdose. É um exemplo para nós, repito, não cabendo aqui nenhuma crítica, mas é um exemplo da decadência do espírito quando encarnado, que poderia fazer tantas outras coisas, não é? Um talento extraordinário, poderia levar alegria através da música para tanta gente, como ela levou nos anos que ela esteve aqui conosco. Diz Chico Xavier que o vício tem somente como recompensa o arrependimento. Então, se nós cairmos numa situação dessa e nos arrependermos, já é alguma coisa, diz Chico Xavier. Bom, pulamos aqui porque nós vamos direto para o capítulo 33 de Hábitos Infelizes. Quando eu converso com você, você gosta de uma conversa saudável, uma conversa amigável, uma conversa respeitosa. É horrível quando você vai conversar com alguém e a pessoa fica te cutucando, né? Viu, tudo bem aí? Então, André Luiz já chama atenção para isso. Pegar tapinhas ou cutucões a quem se dirige a palavra. É um hábito que é condenável. Então, nós temos que policiar. Ou então pegar na pessoa, né? A não ser que você tenha uma intimidade, né? Nós, assim, né? Mas você nem conhece a pessoa, viu? Vem cá. A pessoa, que é isso? Está doido? Não é? Então, vamos lá. Outro item do mesmo capítulo 33, tá bom? Comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa. Ou ainda, estender boatos e entretecer conversações negativas. Porque o boato, ele dilata. Esse slide aqui é muito conhecido, vocês devem ter visto na internet já. Ele fala assim, o poder de um boato. Aqui desse lado, ó. Aqui o chefe, ó. Zé, quero o número deste pedido. Esse aqui é o Zé. Aí quem está passando no corredor fala, despedido? O Zé está despedido? O quê? Eu também? O Zé e o Tadeu estão despedidos? Todos nós vamos ser despedidos. É a força do boato, não é? Então, nós temos que criar esse hábito. Quando alguém for falar alguma coisa, a gente fala, peraí, cadê as 3 peneiras? Bondade, necessidade e verdade. Muito bem. Ou então, não fala nada não, depois a gente conversa sobre isso. Mas a gente adora quando alguém chega e conta, a gente fala, conta logo que eu preciso passar para frente isso aí. Eu tenho um hábito, é um hábito, né? Eu, de vez em quando, uso isso para testar as pessoas. Quando alguém pergunta assim para mim, quantos filhos você tem? Aí eu já falo assim, eu tenho uma filha do primeiro casamento. E a pessoa até faz assim, né? Que ela já fica com uma vontade de perguntar do segundo casamento. E tem gente que não aguenta e pergunta. Ah, é do primeiro? Eu falo, é do primeiro casamento. Ah, e o segundo? É inevitável. Eu falo, não, o segundo não tem, é o primeiro, né? Essa filha é do primeiro casamento que eu estou nele. Ah, é? Olha como, né, nós gostamos de... Porque aí alguém já vai falar, olha, você viu o André lá, já casou de novo, olha o negócio... Então, é o hábito de você passar informações para frente. Tinha um padre já antigo, meio velho, daquela cidadezinha do interior, e ele estava muito cansado das suas funções, estava quase já pedindo um padre novo para que ele pudesse ficar mais sossegado. E aí,
Aquelas beataiadas do todo domingo naquela missa, era aquela fila para confessar. E gente falando, e gente reclamando, e aquelas histórias sem pé, sem cabeça. Ele não aguentava mais. E aí ele falou, eu vou ter que fazer alguma coisa. Porque é muita fofoca, é muito boato, é muita coisa. Um quer saber da vida do outro, não é possível. Então ele criou um mecanismo. Ele falou, gente, na missa de domingo, estava lotado. Ele falou, gente, é o seguinte, a partir de hoje, nós vamos mudar a confissão. Nós vamos dividir por assuntos e por características da confissão. Então nós vamos fazer o seguinte, quem mais confessa é as mulheres, né? Na segunda-feira eu vou confessar só as fofoqueiras. As outras não precisam vir, não. Então na segunda forma aqui as filhas de fofoqueira. Na terça, somente as invejosas. Na quarta, somente as egoístas. Na quinta-feira será a vez somente das orgulhosas. Na sexta-feira será a vez das maledicentes, as línguas afiadas, que gostam de falar mal dos outros. No sábado serão somente as mentirosas. E no domingo, que começa hoje, serão somente as infiéis. Então já pode formar fila. Não foi ninguém. E o padre ficou tranquilo. Se nós tomássemos essa providência, seria da mesma forma. Não é? Porque cada um já vai se enquadrar ali e o pessoal não quer se mostrar de nenhuma maneira. Continua André Luiz, aplicar franqueza impiedosa a pretexto de honorificar a verdade. Então é o sujeito que fala, eu falo mesmo, porque a verdade dói, mas tem que ser falada. Não. Falar a verdade para o outro é falta de caridade. Às vezes é melhor calar. Por que você tem que botar na ferida? Ele já sabe. É por isso que a gente tem amigos, porque os amigos não tocam na ferida, ele já sabe os seus defeitos. Ele já sabe como é que você é, seu amigo. Ele não vai ficar falando, ô fulano. Não, ele já sabe. Ele te respeita. Ele fala, vem cá, deixa eu te dar um abraço. De novo, né? Beleza. É assim mesmo. Não, a gente vai chegar para o outro, não, você não presta para nada. Você é um zero à esquerda. Eu preciso falar para uma pessoa, você é um zero à esquerda. Tudo que você faz dá errado. Não adianta pedir nada para você, hein, fulano? Olha, eu sabia que só podia ter sido você. Não, então, é uma franqueza desnecessária. Ninguém está tratando aqui da mentira, não é isso. Da falta de verdade. Mas tem coisa que deve ser falada, tem coisa que não. Vamos continuar? Agora tem umas perguntas aqui, para cada um raciocinar. Olha o menininho, está até assim, né? Queixar-se por sistema. O que é queixar-se por sistema? Reclamar de tudo. Se está quente, porque está quente. Se está frio, porque está frio. Se o ar-condicionado está ligado, está ligado. Se está desligado, está desligado. Reclama de tudo. Essa palestra é domingo, porque é domingo, podia ser sábado. Você volta para o sábado, vai para domingo. Tem uma pessoa que eu sempre encontro, é uma amiga muito querida, e ela sempre que me encontra, trabalhei com ela faz uns 20 anos já. Ela fala, nossa, suas palestras devem ser muito legais. Sou doida para assistir uma palestra sua. Falei, por que não vai? Ah, nunca dá certo. Quando tiver uma aqui na cidade, me avise. Eu falei, vai ter uma segunda-feira. Não, segunda para mim não dá. Vai ter uma na sexta. Sexta para mim é difícil. Falei, assiste pelo YouTube. Ah, não gosto pelo YouTube, não dá. Então, aí um dia ela falou a mesma coisa. Eu falei, vamos fazer o seguinte, marca um dia que eu vou na sua casa. Eu vou fazer uma palestra particular. Você senta lá e eu falo, tá bom? 1 hora. Ai, você está brincando, né? Você é engraçado. Eu falei, eu não. Preciso resolver o seu problema. Vamos sair daqui com essa questão a ser resolvida. Então, queixar-se por sistema a propósito de tudo e de todos. E aqui nós vamos fazer um teste com vocês. E cada um vai responder mentalmente, evidente. E que ninguém cutuque o outro na cadeira. Porque geralmente é o marido. Olha lá bem, é o C. Ou a esposa. Olha lá, falei para você, né? Ou então fala, é sua mãe, essa aí é sua mãe. Não cutuque, é para nós mesmos, entendeu? Então, vamos ver se você reclama. Se você se irrita ou reclama
quando o carro da frente não avança o sinal quando ele abre? Você dá aquela buzinadinha, abriu, pó. Não dá nem tempo do sujeito terminar a mensagem do WhatsApp. O outro já está atrás buzinando. Que é isso? Tem que respeitar. Você se irrita ou reclama quando a fila do banco não anda? Ou quando chega uma senha preferencial? Vocês vão no Banco do Brasil? O Banco do Brasil é tão engraçado que a gente pega a senha lá, a gente já não vai no caixa, né? Mas às vezes não tem jeito, você tem que ir lá falar alguma coisa, ou com o gerente. A gente que lida com entidade, né? Tem que ir lá, às vezes em quando, tirar alguma coisa, colocar, aí você pega uma senha assim, eles colocam a senha assim, JU 500. Você não sabe o que é o JU, mas você vai lá. Aí você senta, aí você vê naquele placar, JU 499. Você fala, bom, eu sou o próximo. Só que está cheio de gente. Aí apita lá, EA 502. Fala, bom, não sou eu. Dali a pouco, JX. Fala, gente, quem fez essa senha? Não é possível. Deve ser algum garoto, né, no computador. E aí, quando está na sua vez, chega o velhinho de cabeça branca e passa na sua frente. Aí você fica pensando assim, puxa vida, agora é meio-dia, tenho um monte de coisa para fazer, preciso voltar para o meu trabalho, esse velhinho aí daqui, ele vai para o bingo. E gente, mal pensamos nós, que quando chega esse senhorzinho de cabeça branca, a gente deveria estender o tapete vermelho para ele, porque ele já cumpriu a parte dele, ele tem direito, ele tem mérito. E a gente devia dizer, graças a Deus o senhor está aqui, vamos lá, não é? Mas a gente fala, caramba, né? Esse aí passou na minha frente. Continuando aqui, você se irrita quando as crianças aprontam gritaria? Tem gente que tem 3 netos, 4 bisnetos, e quer descansar domingo depois do almoço no meio da sala. E fica falando, fica quieto que o vô quer descansar. Gente, vai descansar em outro lugar. Que a criança fala mesmo, a criança grita mesmo. Tem como? Você fica irritado quando esquecem, isso aí é para as mulheres, toalha molhada em cima da cama. Isso aí não é questão de ficar irritado, é questão de se conformar. Porque não tem tênis na sala, sabe aquela coisa, não é? Vamos lá, vamos em frente para ganhar tempo. Você se irrita quando está assistindo a TV e um familiar pede a sua atenção? Justo na hora do jornal, o filho fala, pai, posso conversar com você? Agora, filho. Não é? Eu tinha umas sobrinhas pequenas, agora já estão grandes, lá em Minas, e meu cunhado falava, gente, entrou o Jornal Nacional, começa a falação. Na hora da Chiquitita, ninguém dá um pio. Lembra da hora da Chiquitita, né? Você se irrita quando algum prato à mesa não está a seu gosto? Quando a escada rolante para no meio? Você fala, agora tem que subir a pé, porque está de carro, é isso? Quando a internet fica lenta? Quando a moça do telemarketing te liga várias vezes? Estou falando com fulano? Você fala, sim. Quando tem que esperar alguém e esse alguém se atrasa, você se irrita. Quando alguém anda devagar na calçada à sua frente, você quer passar e a pessoa ali empatando. Quando o vendedor não te dá atenção devida. Quando você telefona e a pessoa não te atende, ou entra na caixa postal. Então, são irritações que nós estamos sujeitos. Continua André Luiz, desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias. Aí já é uma extensão daquela outra pergunta, não é? Mas tem gente que pergunta mesmo, não mantém a discrição. Então, olha lá, nossa, você perdeu tudo mesmo? Você ficou pobre? É isso que eu estou entendendo? A pessoa fala, não, eu estou com dinheiro no Caribe, né, na ilha. Seu marido foi embora mesmo? Seu filho está internado em clínica, mas ele se droga? Não, ele foi passar umas férias. Né? Sua filha está grávida? Você foi demitido? Ou então, para uma pessoa desempregada, então, já achou alguma coisa? Quando você começa?
Gente, tem que ter a caridade, tem que ter a discrição. Depois da separação, seus filhos vão ficar com quem? Terminou com o namorado, mas qual foi o motivo? Vocês se davam tão bem. Bateu o carro, não tinha seguro, e agora, o que você vai fazer? Uma vez meu cunhado bateu o carro, coitado, não tinha seguro. Aí a gente estava lá, alguém perguntou, nossa, e agora, o que você vai fazer? Ele falou, vou comprar uma cartela de passe. Não vendia aquelas cartelas? Ué, é pergunta que não precisa fazer, né? Tem mais? Então, o casamento é para quando? Isso aqui é para quem está namorando há bastante tempo, né? Lá no interior fala assim, quando vai dar os doces? Quando vem o primeiro filho? E por aí vai. Zombar dos circunstantes ou chicotear os ausentes. Ah, como é bom falar de quem não está presente, não é? Quando a pessoa vai embora, fala, você viu? Você aí? Você viu o que ele aprontou? Você viu o que ele fez? Você viu como é que ele é? Você viu não sei o quê? Você viu não sei o quê? Né? Você encontrou fulano, você viu como ela está gorda? Nossa, está uma baleia. E tinha emagrecido, hein? Olha, aquela dieta não adiantou nada. E ciclana está um palito. Deve estar doente. Ah, deve ser alguma coisa séria, não é? E Beltrana, você viu, está desorientada. Deve ser obsessão. Isso é encosto. Eu não erro, não é? E a Beth, bom, quem sabe agora ela toma jeito. Depois dessa que ela tomou, agora ela toma jeito. E o Nestor pediu para ser mandado embora. Eu avisei. E o Gustavo, você viu o que ele anda fazendo? Gente, olha como a gente gosta de se meter na vida dos outros, não é? Então, diz André Luiz, zombar dos circunstantes ou chicotear os ausentes. Gente, esse texto aqui é meu, tá? O André Luiz só vai até aqui. Aqui é outro André Luiz, que gosta de dar uma enfeitada, evidentemente. Reclamar dos outros aquilo que nós próprios ainda não conseguimos fazer. E aí é o que eu falei, reclama do calor, do frio. Nossa, mas que frio, fala alguma coisa. A gente fala, nossa, mas você fala bastante, né? Você gosta de falar. O outro fala alguma coisa, abre a boca. Então a gente vai falando mal, né? Tudo bem? Posso ir para frente? Está terminando já. E aí, falando do hábito, nós temos que lembrar do Pensamento e Vida, que é um livro do Emmanuel, já citado aqui hoje, e no capítulo 20, vocês vão encontrar um capítulo sobre o hábito. Eu já citei essa frase anteriormente, vamos repetir para gravar. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Indo ao texto de Emmanuel, ele fala assim, herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Então veja, quando Emmanuel reencarnou na condição de Públio Lentulus, ele foi senador romano. Ele participava do Sinédrio em Roma, era autoridade, tinha poder de voto. 50 anos depois, ele nasceu na mesma região, só que na condição de escravo. O escravo Nestório. Então, o que dá a entender isso? Dá a entender que nós todos aqui vamos ser convidados a ocupar as mais diversas posições. Então, nós reencarnaremos como reis, mas também reencarnaremos como súditos. Nós reencarnaremos como patrões, mas também reencarnaremos como empregados. Então, isso eu tenho repetido muito, já devo ter falado aqui para vocês, para quem nos acompanha. O que nós fomos na outra encarnação? A gente pergunta, né? O que será que eu fui na outra encarnação? Vou na vidente. Vou fazer uma regressão. Para que isso? Não precisa. Basta você olhar a reencarnação presente. Olha para você agora. É um reflexo direto da outra encarnação de forma invertida. Gente, se você tem um dinheirinho bom e você não reparte com ninguém, você deixa lá na poupança. Olha, juntei 3 milhões, é meu. Como é que você acha que você vai vir na outra encarnação? Sem repartir com ninguém, guardando lá. O que você acha? Como é que você vai vir? Fala para mim, não é?
esbanja. Como é que você vai vir na outra encarnação? Um dia, passou na frente do Chico Xavier, uma moça muito feia, mas ela era feia, porque tem gente feia. Nem todo é bonito como o pessoal de Valinhos e Araraquara, né? Então, passou uma pessoa feia, aí tinha uma pessoa junto com o Chico, falou: Chico, coitado da moça, olha como é que ela é, coitadinha. Como é que você explica isso? O Chico falou: ela abusou da beleza na encarnação passada. Inverteu. Então, nós, cuidado. Não abusa da beleza, não. Então, gente, é assim. Nós temos um hábito e este hábito vai resultar na encarnação que vem. Isso não tenham dúvidas. É lei de ação e reação. Não é vingança, é aprendizado. Aí você diz assim: nossa, como é que eu vou ser na encarnação que vem? Basta de novo olhar essa encarnação. Vai ser um reflexo dessa encarnação para a encarnação vindoura. Daqui a uns 50, 100 anos. Lá para 2070, 2100, nós estamos de volta. Nós nos encontramos aqui, não é? No portal. Aliás, com essa história de reencarnação, espiritismo, espíritas, tem espíritas que já estão querendo dar o golpe. Porque o espírita fala assim: bom, eu vou fazer o seguinte, eu tenho tudo que é meu, e aí eu vou deixar para o meu filho, vou recomendar que ele deixe tudo direitinho para o meu neto, aí eu reencarno no meu bisneto e pego tudo que é meu de volta. Porque é meu, não é? Não é assim? Bom, eu já contei essa história aqui, vou contar de novo, porque é muito interessante, pode ser que tenha gente que não ouviu. Quem que nunca assistiu palestra comigo aqui? Vamos ver. Aí sempre tem, né? Então eu vou contar de novo. Falando do hábito ainda, tá bom? Do hábito. Fui a Itu. Você lembra dessa história? Fui a Itu, aqui perto de Salto, Indaiatuba, interior de São Paulo ali também. E onde tudo é grande, né? Lembra que tinha o humorista da praça? E aí então, chegando em Itu, ali no centro de Itu, são ruas muito estreitas. Lá chama Centro Espírita de Itu. Olha que nome. E aí, acho que só tinha esse na época. E aí eu chegando lá, cheguei de carro à noite, quase na hora da palestra, era uns 15 para as 8, aquela rua estreitinha, assim, tinha carro parado de um lado, você quase não passava com o carro. Aí cheguei lá na frente, como hoje, né? Tinham deixado 2 cadeiras assim, marcando a vaga. Eu falei: graças a Deus. Deus é pai, não é padrasto, né? E aí tinha um sujeito em pé, muito interessante. Era um moço, né, uns 40, 50 anos, alto, 1,90 m, um narizão assim para frente. Eu falo que é para frente, porque o nariz dele era muito para frente. Sabe, um narizão, o cabelo encaracolado, assim, emoldurando o rosto. E aí ele estava assim, olhando, tal. Aí eu fui chegando, ele olhou, eu abaixei o vidro e ele já falou: é o André? É a primeira vez que eu fui lá. Eu falei: sim, aqui, para aqui. Pode vir, manobra, vem, pode vir. Vai, pum, botou na vaga. Aí ele falou: pode descer, desce. Aí eu desci, ele falou: tem coisa para carregar? Me cumprimentou assim rápido. Tem coisa? Eu falei: tem uns livros aí. Fulano, pega os livros aqui. Vamos entrar. Aí fomos entrando, ele falou: vai usar o data show? Eu falei: vou. Fulano, monta o data show agora. O sujeito já correu lá montar o data show, já ligou tudo, tal. E eu percebi que ele tomava conta ali do ambiente, não é? De uma forma bem interessante. Aí, terminou a palestra, tinha uns livros lá no dia, aí eu fui autografar, a gente não gosta de escrever para as pessoas, né? E eu estava sentado lá, ele veio e falou no meu ouvido: depois daqui vamos comer uma pizza. Falei: tá bom, quem sou eu para desobedecer ele, né? Vai comer a pizza, que se come a pizza, tudo bem. E o hotel já está reservado, viu? Vou te deixar lá no hotel. Tá bom. E aí fomos para a tal da pizza depois dos trabalhos. Ele, uma pessoa muito simpática, com a esposa, com a filha. Sentamos lá, comemos a pizza. Aí ele me falou assim: André, preciso te contar uma coisa. Eu falei: pois não. Olha, um dia eu fui lá no Chico Xavier, em Uberaba, e eu tive a oportunidade de conversar com ele. E sabe o que ele me falou? Ele me falou que numa encarnação anterior, uma encarnação bem passada,
eu fui um centurião romano. Vocês sabem o que é o centurião romano? É aquele que fica lá na porta do palácio, com aquela lança, e ele que coordena ali quem entra, quem sai, como é que faz, como é que não faz, né? Aí eu falei para ele, meu amigo, vou te falar uma coisa, nem precisava da mediunidade do Chico Xavier para saber que você era centurião romano, meu filho, porque eu estou vendo aqui, naquele tempo não tinha data show, mas devia ter alguma coisa lá. Percebe o que é o hábito? É uma coisa. Então a gente anda por aí, você topa com rainha, com rei, com escravo, com damas da alta corte francesa, não é? A gente estava uma vez na fila do Chico Xavier, em Uberaba. O Chico já estava bem velhinho, mas a gente ia lá atazanar ele, não é? E estava na fila, era uma madrugada fria, estava garoando, e a gente firme lá na fila, eram as 2h. Aí chegou uma moradora de rua, com um vestido assim longo, todo cheio de babado, todo furado, sujo, e ela chegou assim na fila, olhou para nós, falou, boa noite. Eu falei, boa noite. Sabe quem eu sou? Eu falei, não senhora, não sei, o Chico me falou que eu fui uma rainha na França. Falei, é mesmo? Parabéns, com licença. E saiu assim. Hábito. Então, Emmanuel foi muito feliz também neste quesito. Meus amigos, chegando quase ao final da nossa fala, eu queria deixar aqui uma última reflexão, que é do livro Contos e Apólogos, do Espírito Irmão X, Humberto de Campos. E nessa mensagem, que eu não chamo nem de mensagem, é uma crônica, é um escrito de Humberto de Campos, que é jornalista, no além também, foi aqui e foi de lá, ele conta a história de João Mateus. E eu gostaria que vocês, nesse instante, refletissem cada linha da vida de João Mateus, porque ela pode parecer muito com a nossa vida. E ele conta que o João Mateus teve um sonho, e nesse sonho ele foi ao plano espiritual, e teve oportunidade de conversar com o Espírito, e o Espírito tinha a ficha dele, a ficha, e o Espírito falou, olha meu amigo, não é permitido o encarnado ler a sua ficha, mas eu vou pedir autorização e vou abrir uma exceção. E o tal do João Mateus pôde ler a sua ficha, corrida da sua vida. Preste atenção ao que estava escrito, Humberto de Campos, Contos e Apólogos. E vão se identificando com cada linha, eu vou ler devagar. E ele diz assim, João Mateus, renascimento na Terra em 1904, berço manso, tranquilo, pais carinhosos e amigos, vão se identificando. Inteligência preciosa, cérebro claro, instrução digna. Foi na escola, estudou, não é? Bons livros, juventude folgada. Não precisou trabalhar cedo, tranquilo, vivia meio na flauta, como se dizia antigamente, não é? Boa saúde, já é uma coisa interessante. Invejável noção de conforto, sono calmo, excelente apetite, seguro abrigo doméstico. Tinha uma casa boa, pais protetores, constante proteção espiritual, o anjinho da guarda sempre estava lá de plantão, para que nada acontecesse assim de muito fora do cabo. Nunca sofreu acidentes de importância. Um caco de vidro ali no pé, alguma coisinha, mas nada, um tombo de bicicleta, sabe como é que é? Aos 20 anos, empregou-se no comércio. Aos 20 anos. Estão identificando aí com alguém? Não. Casou, esse aqui é Humberto de Campos, tá? Casou-se aos 25 anos em regime de escravização da mulher.
Ele casou, se ele nasceu em 1904, então ele casou em 29. A mulher é escrava. Católico romano até os 26. Presenciou sem maior atenção, repito, sem maior atenção, portanto, socialmente, 672 missas. Aos 27, transferiu-se para as fileiras espíritas. 2.195 sessões de espiritismo sob a invocação de Jesus. 2.000 sessões espíritas ele participou. Realizou, ele era palestrante, 1.602 palestras e pregações doutrinárias. Isso, gente, dá uns 20 anos de serviço. Não encontra tempo para auxiliar os filhos na procura do Cristo. Tem que fazer palestra fora, como é que vai ajudar as crianças? Efetuou 106 viagens de repouso e distração. Uma por ano, duas, né? Não, umas 5 a 10 por ano, né? É bastante. Grande intolerância para com os vizinhos. O espírito, hein? Refratário a qualquer mudança de hábitos. Olha o que nós estamos falando hoje. Era o espírita turrão ali. Não, porque eu sou ponta firme. Comigo é no cabresto. Nunca percebe se ofende ao próximo. Relaciona-se tão somente com amigos do mesmo nível. Esse negócio de pobre não dá, não. Pobre é só para buscar a cesta básica lá. Aí você entrega e fala, Jesus abençoe. Mas é Jesus que abençoa, não é você não. Percebe como é que é? Conserva bens imóveis no valor de 600 mil cruzeiros. Nós estamos falando na década de 30. Gente, era um dinheirão. O homem devia ser dono da Avenida Paulista, porque era imóvel que não acaba mais. E guarda em conta de lucro particular, na poupança da Caixa, 302 mil cruzeiros, que é um dinheirão bom. Quem sabe ele doou alguma coisa disso aqui para os pobres, né? Vamos ver. Para Jesus, que o procura na pessoa de mendigos, necessitados e doentes, deu durante toda a vida 90 centavos. E tem gente que fala, não pode dar moeda no farol não, que eles compram droga. Dá não. Gente, dá sim. Às vezes é esses 90 centavos que vai tirar nós do umbral. Chega lá, você fez alguma coisa? Eu fiz não. Nem uma moedinha no farol? Ah, eu dei. Então vem cá, meu filho. Graças a Deus. Se ele vai comprar o que ele quiser, o problema não é seu, é dele. Para cooperar no apostolado do Cristo, já ofereceu 12 cruzeiros em obra de assistência. 12 cruzeiros. Aí, diz o espírito Humberto de Campos, que quando João Mateus foi olhar o débito, tinha lá uma conta, débito, ele acordou. Ele acordou, e acordou assustado. E resolveu, depois disso, olha que foto bonita, né? Ele foi reformar a sua vida, porque alguma coisa estava errada. Vocês perceberam aqui na vida de João Mateus, que ele não teve nenhum percalço na vida assim, que mudasse a sua vida. Um acidente grave, uma perda de um pai, uma morte na família, uma bancarrota, uma perda financeira. Ele foi tranquilo, é uma vida regular, né? Como acontece com muita gente. E mesmo assim, ele vivia muito acomodado. Então, diz Emmanuel no livro Conduta Espírita, que abraçando o Espiritismo, pedes a cada passo orientação para as atitudes que a vida te solicita. E estudando a doutrina, o cristianismo com afinco, quem sabe uma hora nós vamos acertar a cesta lá em cima. Porque olha como está longe, está distante, não é? Então, meus amigos, espíritas, reflitamos em nossos hábitos infelizes e marchemos na direção da melhora. Deixemos as muletas de fé, deixemos as convenções
terrenas, e vamos partir para a espiritualidade. O passe é importante, importantíssimo, mas ele não é tudo. E tem gente que vem na casa espírita só para tomar passe e está achando que o passe vai resolver nosso problema. Outro dia, lá em Valinhos, uma pessoa começou a frequentar a casa onde nós colaboramos, e num determinado tempo tem lá a minha mãe, agora ela está um pouco afastada, está doentinha, mas a pessoa perguntou para ela assim: Dona Arlete, a senhora tem o endereço de um centro espírita? Ela falou: ué, mas não estou entendendo, aqui é um centro espírita. Não, é que não está resolvendo. Eu preciso arrumar um mais forte. Um mais forte. O meu celular, ele está no Facebook, lá na página da nossa casa espírita. Então, de vez em quando, alguém liga. Essa semana ligou. Bom, na outra semana, uma pessoa falou assim: alô, é do centro espírita? Falei: é daqui mesmo. Pois não. Que dia que eu posso conversar com o guia? Você acredita? Aí, nessa semana, isso foi na outra, faz tempo, aí essa semana a pessoa ligou assim: alô, é centro espírita? Falei: vocês fazem trabalho de quebra de demanda? Falei: pera um pouco, pera aí. Faz o quê? Trabalho de quebra de negócio de descarrego. Falei: faz não, minha filha, aqui é Kardec. É Kardec? Então tá bom. Que coisa, não? Como se confunde ainda essa questão. Então, meus amigos, olha lá: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Convido vocês a ler o capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, porque quando a gente se atém ou se retém neste mandamento, aí nós vamos ver os nossos hábitos, como é que é. Um dia, Joana de Ângeles falou para Divaldo Franco: Divaldo, aquele tempo era difícil, tinha os leprosários, né? E falou para ele: Divaldo, vai no leprosário. Ele falou: eu? Você está doido? Vou entrar lá no leprosário? Aquilo é contagioso. Aí passou mais um tempo, dona Joana de Ângeles falou: Divaldo, vai no leprosário, atender as pessoas, abraçar os irmãos. Vou não. Ele ficou com medo. Aí um dia Joana falou: Divaldo, você quer ir no leprosário ou você quer ir para o leprosário? Ele falou: não, estou indo. Estou indo. Então, gente, é isso que eu tinha para dizer na manhã de hoje. Espero ter contribuído, ter colaborado de alguma forma. Muito obrigado mais uma vez pelo acolhimento, pela acolhida de vocês, os anfitriões aqui da casa, todos vocês aqui dessa agradável cidade. Hoje à noite nós estaremos em Matão, ali no Centro Espírita Allan Kardec, lá com o nosso querido companheiro Valentim. Se alguém estiver por lá ou quiser passar, nós falaremos um outro tema, que eu nem sei qual é, mas vai ser falado outro tema. Tá bom? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Muito obrigado, bom dia.